Saudações, amados irmãos e ouvintes. É pela graça de Deus que entramos com mais um programa, A Doutrina de Cristo. Estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, chamando os eleitos de Deus para se prepararem para o grande momento do arrebatamento. Avise a seus amigos, parentes, seus vizinhos, que o programa Doutrina de Cristo está no ar. Vamos estudar juntos a Palavra de Deus. Na praia, não buscastes nem sábio nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome. Lá na praia eu deixei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Aleluia. Simão, desculpa aí o nervosismo. Precisa ficar nervoso, né? Basta eu ficar nervoso. Aí se mais um ficar, é dois nervosos. Que é isso? O último culto que nós tivemos, nós falamos outra vez sobre a doutrina de Cristo. Eu lembro que eu tinha anotado aqui sobre o que falamos. Nós falamos sobre a aproximação da série A Doutrina de Cristo. E nós vamos então partir para a parte 14 nesta hora. Nós falamos sobre a aproximação, mostrando que quando você se aproxima da outra pessoa, você tem que ter uma determinada atitude, e essa atitude é percebida mesmo antes de você agir, por causa da inclinação que está tua alma, teu espírito, tua mente. Às vezes você quer falar algo para alguém e já nem fala quando vê a expressão da pessoa. Você já sabe que vai receber um não, né? Um não. Então você já fica quieto. Eu ia dizer tal coisa, mas quando eu vi o semblante de fulano e tal, eu preferi não. Porque você já percebeu que aquela pessoa por dentro já estava com uma determinada inclinação. E aquilo é perceptível pelas ações do corpo. Mas somente com uma aproximação se percebe isto. Somente com uma aproximação. A distância não tem jeito. A aproximação diz tudo. Então nós entramos por estes detalhes. E eu gostaria de dar continuidade a isto. Vamos colocar de pé. Nós vamos ler Deuteronômio 6, uma vez mais. Deuteronômio capítulo 6. Este era um culto bom para lermos, para falarmos sobre o texto que a irmã Raquel acabou de transliterar de áudio para o formato digital, porque trata especificamente deste tema. Livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós temos aqui a essência da lei. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passeis a possuir. Então é para quem já está na terra. São mandamentos ordenados para aqueles que estão em Canaã, que é o Espírito Santo. Uma vez que você diz, eu estou no Espírito, eu estou na palavra, então exigir de você determinadas atitudes, certo? São mandamentos dados para quem vai possuir, para quem passou a possuir a terra. Para que temas ao Senhor teu Deus
e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que emana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno, na minha Bíblia, na versão Scofield, aqui o tema no versículo 6 está: os pais devem instruir os filhos. Eu não sei se na tradução que vocês têm, João Ferreira de Almeida, se eles colocaram esta parte acima do versículo 6, a introdução, tá? Pois aqui na Bíblia Scofield colocaram: os pais devem instruir os filhos, porque na verdade essa tradução ela é mais repartida, né? E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, que é onde? Na tua mente. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, quando, pois, o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria com grandes e boas cidades que tu não edificaste. Amém. Podeis se assentar. Vocês podem assentar. Isto deve estar entre o frontal dos nossos olhos. Eu disse no culto passado, e vocês já sabem inclusive disso, que era assim que os judeus, o povo hebreu, fazia com as coisas da lei. Eles tinham um determinado bolinha, como uns dadozinhos, e pendura na cabeça. E aquilo fica batendo na testa cada vez que ele anda. E naquilo estão alguns símbolos, algumas frases da palavra de Deus. E sempre que aquilo, ele caminha, aquilo bate na testa, né? Toque, toque, toque. Vai ver que forma até calo. Mas cada vez que aquilo bate, é para que ele não se esqueça da palavra de Deus. Talvez você tenha que colocar no umbral da sua porta, ou na parede da sua casa. Aí quando você entra em seu lar e vê um quadro do pilar de fogo, então você não consegue esquecer. Você sempre está lembrando do testemunho onde o pilar de fogo, a coluna de luz, se deixou fotografar, autenticando essa mensagem. Quando você entra em seu lar e tem um quadro das eras em algum ambiente, você olha aquilo, você já lembra do trabalho que Deus está fazendo, de como Ele está trabalhando conosco, de como a palavra veio até nós. E assim são tantas coisas que nós temos que nos lembram do que Deus está fazendo nesse tempo. E sempre que você tiver a oportunidade, falar da palavra de Deus, falar desta mensagem, ao invés de estar falando de erro dos outros, de erro dos irmãos, de quem está em pecado, de quem caiu nisso, de quem caiu naquilo, falar mal de ministro, falar mal de pessoas, falar mal de diácono, você não irá a canto nenhum assim. Aproveite quando está ao redor da mesa, enquanto está uns com os outros, e lembre-se de falar alguma coisa sobre esta palavra, sobre esta mensagem, sobre esta obra que Deus está fazendo, sobre a visitação de Deus nesse tempo. Isto é para criar uma atmosfera de luz, porque se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão com os outros. Veja. Agora, quando nós examinamos as Escrituras, ele diz assim: as escreverás nos umbrais da porta de tua casa e nas portas. Por quê? Quando você está vindo, quando você está saindo, sempre haverá um lembrete constante colocado diante de você, das promessas de Deus para você nesta hora. O que Deus prometeu fazer para o seu povo nesse tempo. Algumas pessoas colocam versículos das Escrituras em algum lugar, para lembrar de algo, como alguém no local do telefone coloca um lembrete lá: não usem, olha o que você fala aqui, porque aquilo que você fala está registrado em algum lugar, e assim vai. Então, ok, podemos examinar nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, e verificar que Deus está, neste tempo, realmente chamando uma noiva que tenha aplicado o sinal. Quando o irmão Branda pregou o sinal, pregou pela manhã, à noite ele pregou sobre desespero, porque ele disse que a mensagem mais tremenda, mais sobressalente de todo o seu ministério, depois dos selos, é a mensagem do sinal. No entanto,
ele viu que as pessoas não deram muita importância. O povo ouviu como se fosse um sermão qualquer, e então ele pregou sobre desespero à noite, dizendo para o povo que deveríamos estar em desespero para aplicar o sinal, porque afinal de contas, quando você lembra o que aconteceu no Egito, imagine você, o anjo da morte vindo, destruindo, matando cada um daqueles primogênitos. Porém, quando eles chegavam na casa onde o sangue estava aplicado no umbral da porta, o anjo da morte passava por aquela casa. Todos ali estavam seguros, estavam salvos, porque eles sabiam que tinham aplicado o sinal. O irmão Brana disse que o sinal para nós hoje é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo você não tem um sangue sobre você. Sem o Espírito Santo você não tem a palavra. Sem o Espírito Santo você não tem Deus, porque Ele é o Espírito Santo. Não é? Então, para se ter o Espírito Santo, você tem que fazer isto que está dizendo aqui nas Escrituras: aplicar o sinal, ter a palavra à sua frente a cada dia, levantando, deitando-se em todos os momentos, como disse Davi, tendo seu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditando dia e noite, né? Meditando dia e noite. E Deus está chamando uma noiva que tenha aplicado o sinal, não só para si, mas diante dos seus entes queridos. E eu creio que quanto mais nós nos aproximamos da ressurreição, do período, do momento da ressurreição, que está bem à frente, mais devemos estar sendo atraídos para aquela atmosfera da ressurreição. Porque se isto faz parte do rapto, se é as fases do rapto, alarido, voz de trombeta, e estamos dentro deste alarido, aclamação, o grito de brado, que o Lembra diz que é uma mensagem chamando o povo para a palavra, para a mudança de vida, uma mudança de atitude. O que vem depois disso? É a ressurreição. É a ressurreição. Então, se nós estamos dentro da atmosfera da voz da aclamação, nós temos que estar sendo atraídos cada vez mais para a atmosfera da ressurreição. Ou a ressurreição acontecerá e não saberemos que ela aconteceu. Isso significa que quem passar por um período desse foi deixado para trás. Porque no período da voz da aclamação ou do alarido, não aplicou o sinal. Porque a mensagem é isto, é para aplicar o sinal. Ou receba o Espírito Santo, viva sob a liderança do Espírito. Então isto vai te levar para o período da ressurreição. Porque os mortos serão ressuscitados e os vivos serão transformados. Mas para estes vivos estarem transformados, eles terão que ter entrado nessa atmosfera de transformação. Que você recebe essa atmosfera dentro da primeira fase do rapto, que é nesta aclamação que te leva a aplicar o sinal, te leva a aplicar o Espírito Santo. Então, irmãos, ao criar a atmosfera certa, não só na igreja, não é? Mas também em qualquer lugar que formos, qualquer lugar que nós vamos, quando criamos essa atmosfera, não podemos criar essa atmosfera se não houver esse poder criador em nós. Esse poder criador em nós. E às vezes nós achamos que criar uma atmosfera é insistir com as pessoas, é inquirir das pessoas alguma coisa. No texto que eu estava lendo, que a irmã Raquel digitou, isso me veio na lembrança agora também, onde o irmão Brian fala que às vezes queremos pregar, quando na verdade devemos mostrar a vida. É mostrar a vida. Queremos citar as Escrituras quando a mulher está nervosa, queremos citar a mensagem, queremos citar a Bíblia para poder acusar as pessoas, envergonhar as pessoas, né? E não é hora de pregar, não é hora de pregar, não é hora de falarmos alguma coisa. A pessoa já conhece aquilo. É hora de você manifestar amor, compreensão, aceitação, perdão. A pessoa já sabe, já conhece as Escrituras, já conhece a palavra. Então tem um momento que, se você for falar da palavra para a pessoa, só vai irritá-la mais, só vai irritá-la. Não é momento, é hora de você estar em oração, não é? Procurando criar um ambiente, criar uma atmosfera onde aquilo seja rompido, entre aquele lado ruim seja quebrado do outro lado. Quer dizer, a pessoa está com ódio, você terá que manifestar amor, para que aquela pessoa então possa entrar dentro da atmosfera. Quer dizer, você faz um círculo maior para colocar aquela pessoa dentro. A mesma coisa é o que acontece nos lares, né? Nos lares. Há 3 princípios básicos para que dentro de uma casa, dentro de um ambiente, seja criada uma boa atmosfera entre marido e mulher, vamos dizer assim. Porque essa é a mesma coisa que Cristo faz com a igreja. Ele cria para ela uma atmosfera benéfica, de paz, shalom, foi assim que ele disse quando chegou. Paz seja convosco. Eles estavam tudo agitados, com medo. Ele chegava e dizia: paz seja convosco. Então, ele criava essa atmosfera. Então, o primeiro princípio é amor. Amor.
Se tem amor, então qualquer outra atmosfera pode ser rompida. O amor vence tudo, o amor vence todo o temor, suplanta o temor, tira fora o medo, tira fora a insegurança. Quando você expressa amor, você deixa a outra pessoa segura. E uma pessoa em segurança, ela descansa, ela não fica apreensiva. Depois que você manifesta o amor, é rendição. Render a devida benevolência, que é para mostrar uma boa vontade. Você tem que ter atos de boa vontade para com a outra pessoa, seja com a esposa ou com o esposo. Como é que você ama e não tem benevolência? Como é que você ama e não tem atos de boa vontade? Atos de boa vontade. E uma pessoa de boa vontade, né? Paz na terra aos homens de boa vontade. Se você não tem boa vontade, você não vai viver em paz. Você vai ser cobrado porque você não ajuda, você não faz sua parte, você não tem boa vontade. Tudo espera pelos outros, só vem a nós a lição, faça, e você não faz. Você só reclama, e não ajuda, não é? E não ajuda, você acha que é fácil lavar a louça o dia todo, pode-se dizer? Então não reclama, vai, pega o pano e vai lavando que eu vou enxugando aqui. Enquanto isso, vai conversando sobre a vida. Isso é tão simples fazer isso. Isso não vai tirar a tua macheza, não, como dizia o Matuto. Isso não vai tirar a tua macheza de maneira nenhuma. Mas quando você rende benevolência, quando você demonstra amor, e este amor é seguido de ato de boa vontade, não tem como você não criar uma boa atmosfera. E outra coisa, para os homens, a Escritura nos diz para não termos rancor em relação às esposas, não guardar rancor, raiva em relação a ela. Em outras palavras, não devemos ficar irados e zangados com relação a ela. Elas têm uma boa desculpa, porque elas têm uma mudança de humor. Às vezes por dia a mulher chega nas 4 estações do ano, em um dia. Claro, no mês isto é fatal, isto é obra da natureza já. E se em uma semana ela está calorosa, amorosa, na outra semana não espere isso. Quando não estiver assim, você tem que ser compreensivo, né? Tem que ser compreensivo, e assim vai. Então, para as esposas também criarem a atmosfera certa para o casamento, elas devem primeiro aprender a se submeter aos esposos, a se submeter aos maridos. Mas nós estamos falando sobre um tema tão diferente, porque estamos falando sobre a doutrina de Cristo. E quando falamos sobre a doutrina de Cristo, você já sabe, nas Escrituras fala da divindade, não é? Da relação entre Deus e seu Filho, e a relação entre Deus e seus filhos. Mas é claro que esse relacionamento na Bíblia sempre é retratado entre esposo e esposa, que o marido sempre representa Cristo, a esposa sempre representa a igreja noiva de Cristo. E assim como é no relacionamento espiritual entre Deus e seu povo, acontece também no relacionamento natural entre marido e mulher. Veja, então se o marido ele demonstra amor, benevolência e não tem rancor, não guarda rancor, sempre está pronto a compreender, perdoar, esquecer, começar de novo. Então, para as esposas criarem agora, fazer sua parte nessa estrutura, elas devem então aprender a render-se aos seus próprios esposos, aos seus próprios maridos. E falar sobre isso neste tempo de direitos, não é, de direitos iguais, se torna um pouco complicado. Você tem que falar com cuidado, que até mesmo as irmãs elas ficam, mas até parece, e assim vai, não é? Pois bem, aprender a se submeter aos seus próprios maridos. Isto significa, irmãos, não ficar questionando a todos os seus movimentos, que optam por fazer, as escolhas que fazem. Você não tem que questionar tudo, mas submeter a sua vontade à vontade dele. E isto traz um compromisso tão sério, tão grande para o cabeça do lar, porque é assim como a noiva de Cristo se submete ao seu próprio pensamento, se submete seu pensamento ao pensamento do noivo, à mente do próprio Senhor Jesus Cristo. Então veja, a mulher tem que submeter à vontade do seu marido. Mas me diga, como ela pode submeter à vontade do marido, se este marido não representa Cristo, se ele não age como Cristo? E aí vem a disparidade, aí vem os desencargos. O marido reclama da mulher, no entanto, porque ela não faz sua parte, porque ela não é submissa, porque ela não é obediente, porque quer mandar nele, porque isso, porque aquilo, mas no entanto ele não está fazendo a parte dele como é dito nas Escrituras. Ele não está fazendo o papel do Cristo dentro do lar. Veja, é isso que acontece.
Por outro lado, a esposa é para reverenciar o esposo, como diz as Escrituras. Isso significa que ela deve reverentemente temê-lo, não é ter medo dele, mas tratar com temor. Temor, que são duas coisas diferentes, né? Medo e temor. Medo faz a criança esconder debaixo da cama com medo do monstro que está chegando em casa, o pai, né? Mas o temor faz ele respeitar o pai, porque o pai tem autoridade. Ele sabe que o pai está certo. Quando o pai diz que está errado, então ele baixa a cabeça. Uma forma simples de explicar temor. O medo não. Porém o medo, apesar de lá ver o bicho, né, se esconde, no entanto está sempre pronto a fazer errado. Está sempre pronto a quebrar as regras. Porque o medo não quer dizer que a pessoa respeita, né? O medo não quer dizer que a pessoa tem respeito. Mas o temor trata-se de respeitar. É como o temor que temos para com Deus. Temor reverencial. Respeitamos a Deus. Não temos medo de Deus. Como você vai ter medo de um pai tão amoroso? Não é? Por isso que a Bíblia diz: o amor expulsa fora todo temor, ou todo medo. Todo medo. Então você tem que saber a diferença das palavras. A diferença das palavras. Então, dentro deste pensamento, a mulher, para reverenciar o marido, quer dizer que ela deve ter este temor. E este temor pode significar veneração ou um amor profundamente enraizado, vê? E uma gratidão por tudo que ele providencia para ela, pelo que ele é para ela. Vê? Então é um amor profundamente enraizado nisso. E esta veneração que a esposa deve ter pelo marido, como a igreja tem por Cristo, automaticamente traz consigo um respeito apropriado. Ela o respeita porque o reverencia. E também ela deve render a devida benevolência ao seu marido, como ele também é benevolente para com ela. Estes são os princípios de casamento que geralmente os casais falham em observar. Agora, se ele realmente ama ela e ela ama a ele, não haverá ciúme neste casamento, não haverá ciúme entre os dois. Paulo disse que o amor não é ciumento, nem sequer suspeita mal, não suspeita mal. Porém, se um dá motivo para suspeitar mal, então você percebe que todas essas regras têm sido quebradas. Agora, se não se dá motivo e a pessoa mesmo assim suspeita mal, então tem um problema sério ali. Alguém está doente entre os dois, né? Porque se não há motivo, no entanto a pessoa suspeita mal, no entanto a pessoa é um inseguro, é uma insegura, então ciúme leva a isso. Então isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Deve haver transparência entre os dois, não é? Deve haver uma certa transparência entre os dois. Esse temor, como acabei de falar, e honestidade, a ponto da pessoa saber: ele está a quilômetro de distância, porém ele me ama, ou ela me ama. Estou despreocupada com isto. Agora, você sempre deve se lembrar de uma coisa também quando falamos sobre essas questões: é que a sua submissão, a sua reverência e a devida benevolência, tudo isso diz que é para ser como ao Senhor, porque você não apenas reverencia o marido pelo marido, mas porque você é uma pessoa temente e obediente a Deus. Você teme a Deus, assim como o seu amor por ela, e nunca se amargue para com ela, nunca ser uma pessoa amarga para com ela, e os seus prestativos gestos de bondade, os seus prestativos gestos de gentileza para com ela, não diz que é para ser como ao Senhor, veja, pois Ele é o seu Senhor, mas a Escritura diz que eles devem ser como o próprio Senhor faria. Como deve se amar esta pessoa tão querida que vive do seu lado? Você faz como se estivesse fazendo ao Senhor, como se estivesse reverenciando a Deus. O que isso significa? Significa que você deve fazer por aquela pessoa o que o próprio Senhor faria estando no seu lugar. É aquela mesma questão sobre como pedir em nome de Jesus. Não é apenas repetir o nome de Jesus, te peço em nome de Jesus. Você só pede uma coisa a Deus em nome de Jesus se estiver pedindo de acordo com o que Jesus pediria. E Jesus não pede nada que não seja da vontade de seu Pai. Então você não pede apenas por pedir, ou apenas exige isto e aquilo em nome de Jesus. O que Jesus pediria em seu lugar? O que Jesus faria?
ele primeiro oraria ao Pai e dizia: Pai, que a tua vontade seja feita, não a minha. Aí sim você estará pedindo em nome de Jesus. Não é só fazendo isso, fazendo aquilo, repetindo em nome de Jesus, esperando a resposta. Então, quando você faz isso pela pessoa que está do seu lado, você deve estar fazendo aquilo como o próprio Senhor faria. Então, se você observar atentamente a forma como isto é apresentado nas Escrituras, você percebe que ele deve proceder como Cristo procederia. Porque é muito fácil exigir da esposa compreensão, respeito, dedicação, submissão, e assim vai. É muito fácil exigir isso e apresentar a mensagem, apresentar a Bíblia, e aí temos um bando de irmãos que não passam de machista, no pior sentido da palavra possível, que trata as esposas como lixo, como um capacho, como se fosse propriedade, e ainda quer apresentar com isto vantagem, quer aprender com isto cristianismo. Jesus não trata assim sua igreja. A Bíblia diz que ele amou a igreja e se entregou por ela. Por outro lado, tem aqueles que se entregam para a esposa e viram um banana, um marido, um coração de galinha, nem sei que designação falar. Mas aqueles que se entregam para ela. Isso é diferente daqueles que se entregam por ela. Jesus não se entregou para a igreja fazer dele o que ela bem quiser, como a igreja católica está fazendo qualquer coisa pela palavra. Por isso que ela prova que não é esposa dele. Agora, Cristo se entregou pela igreja, por ela. E por isso ela é submissa quando vê tão grande amor que ele fez, né? A ponto de se entregar por ela. Amém. Os homens, a mesma coisa, as mulheres, a mesma coisa. Se você observar nas Escrituras, é assim. Você percebe que ele deve proceder como Cristo procederia. E ela deve proceder como se o que ela estivesse fazendo fosse para Cristo. O irmão Branham disse que você quer servir a Deus corretamente, então sirva seu marido, sirva seu esposo, seja a esposa que a Bíblia exige de você, e você estará servindo a Deus. Não tem como você ser uma pedra de tropeço, ser um espinho, uma brocha que chama, um prego no sapato do seu esposo e querer servir a Deus. Não adianta isso. Tem que ter um canal, tem que ter um caminho, não é? Então, você vê que um casamento que realmente entra por esses canais, entra por esses pedaços aqui, eles terão um bom relacionamento, eles terão uma boa relação entre si. Veja, a aproximação é tudo na construção de um relacionamento. Ainda prosseguindo o culto anterior, falando sobre a aproximação. A aproximação é tudo para se construir um bom relacionamento, seja ministerial, seja trabalhista, seja tudo, né? Você não vai contratar um advogado e apenas diz: olha, quanto é para você ver aí minha causa e tudo, eu tenho dinheiro para pagar. Não é bem assim. Você tem que ter uma aproximação, tem que visitar o camarada, conversar com ele, contar a situação desde o começo, tem que ter aquele contato de espírito. Por outro lado, ele vai ver se você está mentindo, se você apenas não quer usufruir de vantagem, né, da empresa, ou seja, de quem for. Tem que ter uma aproximação para poder se entender, para poder casar, né, vamos dizer assim, o espírito. Como eu disse no outro culto, tem aquela pessoa que você olha e diz: eu não me dou bem com fulano, parece que nosso espírito não casa, né? Não casa. Então a atmosfera não é boa entre si. Quando se aproximam, há choque de palavras. Um fala, o outro atropela. Ou um fala e tudo que o outro fala é para desfazer do que o outro disse. E você vê isso nos casais. Um está contando uma coisa, o outro desmente. O outro diz: não foi bem assim. Descaradamente, a mesma coisa, você está conversando com alguém e o menino do lado olhando, daqui a pouco: mentira, não foi assim não, e quer contar a versão dele, né? Além de ser falta de ética, falta de respeito e assim. Não, tanta coisa poderíamos falar aqui. Então, a aproximação é tudo na construção de um relacionamento. Nossa aproximação é o que tanto nos deixa chateado um com o outro. É a forma como nos aproximamos. Ou é a mesma coisa que abre o caminho para a nossa devida benevolência, para expressarmos benevolência, para que ela venha em manifestação. Uma pessoa que chega até você e diz: bom dia, fulano, está tudo bem com você? Olha, você já quer abraçar, né? Está tudo ok, obrigado por perguntar, né? Teve essa correspondência. Então, aquilo quebra barreira. A forma que você se aproxima das pessoas. Você diz: fulano é tão ruim, é tão chata, mas você sempre se aproxima também de forma chata. A outra pessoa também está pensando o mesmo de você, porque nunca quebraram essa barreira em uma aproximação. Ok, no sermão, senhores, queríamos ver a Jesus. O irmão Branham disse: lembre-se, amigos, sua aproximação
a qualquer dom divino determinará o que irá receber disso, ou a forma como você se aproxima do dom divino vai determinar o que você vai receber deste dom. Veja que coisa. E claro que uma mulher de fluxo de sangue tocou em Jesus de uma certa forma e recebeu uma bênção. Tantos outros que estiveram ali com Jesus, que tropeçaram por ali e nunca receberam nada. Quantos? Nas reuniões Brana, quantas pessoas eram curadas, quantas pessoas eram abençoadas. No entanto, temos ali um camarada que saiu dali com câncer, com tuberculose, com tudo quanto é de enfermidade ruim. Porque a forma que ele se aproximou foi uma forma desrespeitosa. Quantos que sofreram consequências drásticas? Você lembra do diácono? Sabe a história do diácono que riu de Mombrana? 3 dias depois fizeram o sepultamento dele. Estava bom todo. Apenas Mombrana de óculos, né? Fez o exame de vista, estava usando óculos. E o diácono brincou com aquilo. Como é que é, Mombrana? Você usando óculos? Você usando óculos? Quer dizer, uma pessoa que ora pelos enfermos está usando óculos e tal e tal. E fez uma brincadeira. Não lembro agora como é que foi. E ele não desrespeitou o irmão Brana, mas aquele que estava acompanhando o irmão Brana, o anjo que estava com o profeta. Aquele diácono foi desrespeitoso. 3 dias depois enterraram o diácono. Tem vários casos desses. Vários casos, né? Ok. Observe, lembre-se, amigo, sua aproximação a qualquer dom divino determinará o que você irá receber disso. Como você se aproxima. Agora, quando você olha na sua Bíblia, em Mateus 15, versículo 26, nós lemos a história de como uma mulher se aproximou de Jesus. São Mateus 15, versículo 26. Vamos ver como uma mulher se aproximou de Jesus e mesmo após ele a ter recusado, ela não recusou em troca. Como outro culto nós falamos sobre a aproximação, quem sabe nesses nós poderíamos intitular, já que eu não dei título nenhum, sobre construção de um relacionamento, né? Construção de um relacionamento, ficaria bom. Veja, nós em Mateus capítulo 15, versículo 26, você vê, uma mulher se aproximou de Jesus, e mesmo depois dele ter recusado a aproximação dela, ela não recusa em troca, ela não revida a recusa de Jesus, mas ela sabia que a sua posição e o seu sincero respeito era a sua única resposta. Veja, e Jesus partindo dali, foi para o litoral de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Que papelão, mano. Que papelão. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Você sabe que ela era uma gentia. Dentro daquele ministério, daquele período de tempo, Jesus só estava indo apenas aos judeus. Ia chegar o momento dos gentios. A forma que ela se aproximou dele, chamando de filho de Davi, somente os judeus poderiam se aproximar assim. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, ajude-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cães. Você pode estar lendo os cachorrinhos, né? E ela disse: sim, Senhor, mas também os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Em outras palavras, que revelação grande tu tens. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Amém. Veja, esta mulher não carregou pedras em seu ombro, porque Jesus não foi facilmente amável para com ela. Jesus não foi amável para com esta mulher. Ele tratou ela como um cachorro, como um ralé, como não és digno de receber a bênção. Talvez, se fosse qualquer outro, sairia dali xingando, já dizendo que ele era um falso profeta, com todo tipo de coisa. Veja, Jesus não foi amável com esta mulher. E foi a resposta dela que mudou toda a situação e abriu o coração de Jesus para ela. Foi a resposta que ela deu. Foi como ela revidou. Agora você recebe uma resposta ruim, um destratamento de um colega, e você quer sair numa situação boa, dando uma resposta pior do que a dele, só para dizer assim: eu não levo desaforo para casa.
Eu não levo desaforo para casa. Pisou no meu pé, eu derrubo também. E quer o quê? Que tipo de vida você quer? A mulher fala alto, você quer falar mais alto ainda? O marido fala alto, ela grita mais alto ainda? Daí a pouco é os vizinhos que estão escutando, os dois. Aquela latumia danada, aquela gritaria doida dentro de casa. Toda a vizinhança com ele, ouvindo todo o problema agora, como se eles fossem resolver. Se um dá uma resposta ruim, então a tua vida dali por diante, né, o relacionamento dali por diante, vai depender de como você vai responder. A ação ruim que você recebeu, tudo para frente vai depender agora da troca, da réplica tua, do que você vai fazer em relação àquilo. O problema não é a pessoa ter te xingado. O problema surge de como você vai agir diante desse xingamento. Você vai perceber que é dessa forma. Esses dias o mecânico do irmão Antônio, né, funileiro do irmão Antônio, também já fiz trabalho com ele. Ele está passando por uma situação bem complicada. Acusou alguém, xingou alguém, alguma coisa assim, e brigaram, e foi facada para lá e para cá. O camarada está preso. Começa simplesmente com uma palavra ruim que é dita, principalmente em porta de bar, quando alguém xinga o outro, né? Ou distrata o outro. O outro vai para casa e peraí, já vem com a peixeira, o povo bravo dando nada, já vem com a peixeira, né? Para furar no bucho. Veja, o problema que veio depois, a morte, o esfaqueamento, ou seja o que for, não é porque alguém xingou, mas a reação que o outro teve diante do xingamento. É assim as brigas dentro dos lares, é assim que ficam casais entronfados por anos e anos, um dormindo na sala, outro dormindo na cozinha. Assim, porque um fez algo ruim e o outro, a forma que agiu, foi que levantou todo o problema. Então veja que a resposta dessa mulher para Jesus, ele apenas a pôs em provas com palavras afiadas, que desencorajaria qualquer um que fosse se aproximar dele. Mas isso não a desanimou. Ela manteve o equilíbrio, ela manteve a firmeza, ela manteve o desejo. Não importa o que ele me fale, eu quero ser curada, né? Agora, claro que para isso tinha um problema maior por trás, que era a filha demoniada. O amor pela filha, que estava naquela situação, fez ela ficar quebrantada e não desafiar o desafio de Jesus, não enfrentar o desafio de Jesus. Algo a moveu para aquilo. Então, se todas as pessoas tivessem um espinho na carne, eles pensariam duas vezes antes de falar, antes de agir, antes de julgar. Por isso Paulo disse: Deus me deu espinho na carne para que eu não me glorie. Deus me deu um trabalho tão grande a ser feito, me deu uma honra tão grande, no entanto Ele me deixou numa situação com espinho na carne, vamos dizer assim, para que eu não me glorie em mim mesmo. Ele tinha um problema maior, que eu deixava pianinho, como diz, quietinho em relação àquilo. E quando ele orou por 3 vezes, Deus disse: a minha graça te basta. E o que é que ele disse depois? Ele ainda insistiu 3 vezes. Ele ainda insistiu 3 vezes. Talvez das 2 primeiras vezes que ele insistiu, Deus não disse nada, ficou quieto. Mas quando Deus disse: a minha graça te basta, ele disse: eu vou ficar quietinho daqui por diante. Vou responder mais o quê? Ele já tinha aprendido que era duro recalcitrar contra os aguilhões. É duro dar murro em ponta de faca, né? Você vai esfurar. E assim vai. Então você vai ver, basta olhar para a resposta, basta olhar para a sua resposta, e você verá que ela não era o tipo que fica facilmente desanimada. Aquela mulher não era o tipo de pessoas que se desanima no primeiro não que escuta. Ela não empinou o nariz para cima e saiu para fora e o chamou de um idiota, ou algo assim para se vingar. Ela não bateu a porta com força, empurrou com o pé, que o marido disse não. Ah, meu amigo, quando eu respondi meu pai dessa forma, ô surra bem dada, pela misericórdia, não dá para entrar em detalhes na hora dessa, mas quando eu respondi meu pai, né, meu pai mal, por uma coisa que ele reclamou, mas eu sabia que estava errado, porque aquela resposta não se dá para um pai, e eu não posso falar, né, uma coisa dessa. Mas foi dar a resposta, sair andando devagarzinho por trás de casa, entrei no quartinho que tinha, já fiquei escondido. Mas olha só, o que adiantou empinar o nariz e dar uma resposta daquela para o pai? Que coisa. Meu filho nunca deu uma resposta daquela para mim, graças a Deus. Na hora que eu dei aquela resposta, ele apenas disse: por que você fez isso? Por que você está fazendo isso? Apenas estava pegando comida antes dos outros, né? Chega do trabalho, todo mundo com fome. Foi um dos primeiros a colocar o queimo de coco dentro da panela. Vocês sabem como é que faz, né? Hoje em dia é tão fácil se comprar e tão baratinho aqueles negocinhos de tirar arroz, tirar feijão. Mas na roça, era a parte do coco que raspa, né? O queimo do coco.
fura um buraco de um lado e o outro, coloca um espeto ali, olha, é um jeitinho de tirar o feijão. Eu fui o primeiro a chegar, peguei aquilo na panela, tirei uns pedaços para mim, e ele disse: por que você faz isso, pai? Porque você não espera pelos outros. Daqui a pouco a comida não sai para todo mundo. Eu joguei aquilo pela janela, joguei aquilo que eu tirei da panela pela janela e dei uma resposta bem ruim, que não se dá para quem quer que seja. E já saí, pontinha de pé, e fui entrei dentro do quarto dos perus, que a gente chamava de trás de casa. Meu amigo, não deu 5 minutos não. Escutei o barulho da zaracunha dele, o chinelo que ele usava de couro, de pneu. Escutei o barulho dela caminhando, de lá, aí vem coisa. Mas não deu outra. Ele veio com as mãos para trás, com um chicote, disse: como é que é, rapaz? Como foi aquela resposta que você deu? Mas eu recebi foi a maior surra que eu lembro que eu já recebi na minha vida. Não teve ninguém para acudir. Acudir o quê? Foi a maior surra que eu já levei da minha vida, foi quando eu dei essa resposta ruim para meu pai. Agora, eu deveria ter ficado quieto. O problema não foi o que ele me disse, foi como eu respondi. Foi como eu respondi. Achei que eu tinha razão? Então é isso que acontece. As consequências vêm por causa disso. É quando um empina o nariz e dá aquela resposta descaridosa para o outro. A mulher, quando Jesus disse: não é lícito pegar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, ela não empinou o nariz e disse: eu nem precisava disso mesmo. Ela não saiu chamando: isso é um idiota. Que é o que mais acontece, é tratar o outro de idiota, né? E outros palavreados e tal. Como pode haver amor dali por diante? Como pode estar junto mais? Como pode ter respeito? Como podem sentar na mesma mesa e encarar um ao outro? Como podem deitar na mesma cama, dividir carinho e tudo mais? Se distrata um ao outro, se trata com descaridade, com palavras ruins e tudo. Como pode? Não, essa mulher não se vingou. Ela disse: sim, Senhor, isto pode ser verdade, mas até mesmo os cães lambem as migalhas da mesa dos senhores. Foi assim que aconteceu. Depois observa o que ele disse. Ele disse que ele não viu tipo de fé em nenhum outro lugar. E disse: seja feito conforme aquilo que você gostaria que fosse. Amém. É assim. Quer arrancar o dinheirinho do seu marido, assim, numa boa, para ele comprar o que você quer, né? Então, seja carinhosa, né? Cuidado das respostas. Mesma coisa você, que é uma esposa carinhosa, cuidadosa, cuida da sua casa, que cuida de você. Então seja o mesmo, seja benevolente para com ela. Em outras palavras, o que você quiser, basta pedir que eu darei a você. Às vezes você encontra determinadas pessoas, você diz: aquele homem, que coisa, que, como chama aí fora, boca aberta. Mas não é isso, ele apenas está sendo benevolente para quem o trata com carinho, para quem o trata com respeito, com cuidado, com atenção. E você vê aí pessoas vivendo tão bem, não é? Tão bem, e às vezes com inveja você diz: eu não quero ser daquele jeito, né? Não quero ser daquele jeito. É amor para lá, bem para cá. O problema é seu que não tem isso. Você não sabe o que está perdendo. O que foi feito com aquela mulher, o que foi concedido a Ratia Mose? Ela falou a palavra certa, ela disse o que era correto. E foi dito para ela: faça que seja de acordo com o teu pedido. Agora, sabemos a história também de uma irmã que estava em um verdadeiro aperto, um verdadeiro apuro. Ela tinha um filho que tinha acabado de morrer. E ao invés dela ficar zangada com Deus, ela assumiu a melhor abordagem. E louvou a Deus por aquela grande coisa que ele estava prestes a fazer por ela. Vamos encerrar com esta leitura. 2 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. O livro 2 Reis está lá perto dos livros das crônicas no Antigo Testamento. Tem Samuel e tal. Depois você tem o livro dos reis e depois você tem o livro das crônicas. Crônicas é depois dos reis. Na verdade são as crônicas dos reis de Israel, né? 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu, é o versículo 8, e sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão, e ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Como ela observou que aquele homem era um santo homem de Deus? Aproximação. E essa aproximação construiu entre eles um relacionamento.
a ponto dela conversou com o esposo a respeito dele. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Era tudo que um perambulante precisava, né? Um pregador itinerante. E há de ser que, vindo ele a nós para ali, se recolherá. E sucedeu que um dia ele chegou ali, e recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ela se pôs diante dele, porque ele tinha falado a Geazi: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Você vê que quando você trata alguém bem, há uma recompensa por isso? Porém, ela fez este bem sem estar atrás de recompensa. Porque quando você faz o bem atrás de receber a recompensa, você não está fazendo o bem. Você só está sendo egoísta. Você vê, estas são as pepitas que nós temos que recolher em uma reunião. São esses pensamentos que temos que catar, colocar no cesto, né? Colocar no cesto. É aí que as pessoas sofrem, passam um aperto e dizem: por quê? Por que não aconteceu comigo? Por que não me deu? Por que não recebi? Porque fazem para receber algo em troca. E você sabe que aqueles serão salvos naquele dia, eles não sabiam que estavam fazendo coisas boas. Aliás, eles sabiam que estavam fazendo coisas boas, mas não querendo receber nada em troca. Tanto é que quando foi dito: vinde bendito de meu Pai, possuí o reino e tal, porque tive fome, me deste comer, fiz isso, fizeste isso, fiz aquilo. E eles dirão: quando foi que fizemos isto? Quando foi que tivemos nu e te vestimos? Quando foi que tivemos com fome e te demos de comer? Então será dito: quando fizeste a um desses pequeninos, que será um outro grupo que estará lá. Quando fizeste a um destes pequeninos, então a mim o fizeste. Então veja que quando eles foram bons para com os filhos de Deus, eles não estavam esperando receber algo em troca. Eles estavam fazendo bondade porque eles eram bons, não para receber bondade em troca. Agora, claro que isto é uma lei: faça o bem e receberá o bem em troca. Veja, isto é uma lei. Mas quando você faz o bem em busca de receber algo em troca, você não está fazendo bem, você está sendo egoísta, está fazendo uma troca, uma compra, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é você estar precisando de ajuda, e eu vou e te arrumo dinheiro, te arrumo o que você precisa. Outra coisa é você estar precisando de ajuda, e eu vou lá e compro tua mesa para poder você ter dinheiro para comer. O que adiantou? Se trouxe tua mesa, você vai comer no chão. Então veja, e interessante que Eliseu não falou direto para ela, falava com o moço, e o moço falava com ela. Eis que tu tens nos tratado com todo desvelo, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao capitão do exército? E ela disse: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Por isso disse ele: chama-a. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai. Ela estava grandinho, não estava como Natan não. Eu já corria atrás do pai, já ia para o serviço com ele, para ter com seu pai, que estava com os segadores, ou na colheita, né? E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva-o à sua mãe. Que coisa, criança está doente, já vai para a mãe para cuidar, é? Porque os pais não conseguem, né? Sempre leva para a mãe. A mãe que faz um chá, a mãe que faz isso, faz aquilo. Mesma coisa é hoje. Leva para a mãe. E ele o chamou e o levou à sua mãe. E esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse: você vê que a mulher aqui não ficou reclamando de Deus, não ficou brava com Deus que o filhinho morreu. Olha a atitude que ela teve. Colocou ele na cama onde o homem de Deus ficava. Chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Ela nem disse para o esposo que o filho estava morto na cama. Ela não deixou o menino em casa, deixou no quartinho lá. Veja o que ela disse: tudo vai bem. Então abardou a jumenta e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser.
Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo-a, o homem de Deus de longe disse a Geazi, seu servo: Eis aí a sunamita. Agora, pois, corre ao encontro e diz-lhe: Vai bem contigo, vai bem com teu marido, vai bem com teu filho. Os três, né? E ela disse: Vai bem, quer dizer, vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas Geazi, para retirá-la, disse... Mas chegou Geazi para retirá-la. Ela agarrou-se com os pés do profeta. Disse, porém, o homem de Deus: Deixa, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Você vê que Deus não fala tudo ao profeta? Deus não fala tudo ao profeta, só aquilo que lhe convém saber, só na hora certa. Ele não teve nenhuma visão sobre isso, Deus não mostrou nada. E disse ela: Pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não, disse eu. Não me enganes? Não disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: Cinge os teus lombos, toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não saudes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: Vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e seguiu. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Me voltou a encontrar-se com ele e lhe trouxe aviso, dizendo: O menino não despertou. Na verdade, a fé da mãe disse que tinha que ser o homem de Deus para ir lá. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir. E se estendeu sobre ele, então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: Chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: Toma o teu filho. E entrou ela e se prostrou aos seus pés e se inclinou à terra, e tomou seu filho e saiu. Amém. Observe que quando tudo parecia perdido, ela disse: Está tudo bem. Por quê? Porque ela sabia como criar aquele clima de expectativa, aquela atmosfera boa. Ela sabia que a palavra de Deus ensina: aquele que recebe um profeta em nome de um profeta, recebe galardão de profeta. Ela sabia que aquele que deu a vida também podia restaurar a vida. Vê? E ela tinha vindo para o canal correto. Ela estava no canal correto. Se Deus pôde me dar um filho, Ele pode restaurar a vida de meu filho. Então, está tudo bem. Por que descabelar? Por que isso? Por que aquilo? Não é? Ela não se revoltou contra Deus, apenas fez a coisa correta dentro de uma atmosfera controlada pelo Espírito. Vamos dizer um amém juntos? Amém? Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, Pai. Sabemos que ninguém veio aqui por acaso. Viemos aqui porque nós viemos crendo que ouviríamos ao Senhor, como nós temos ouvido. Oxalá se todos pudessem ouvir e crer que realmente é o Senhor falando ao teu povo, usando lábios humanos, ó Pai. Esta é a maneira que o Senhor sempre tem feito. Nos ajuda, nos encoraja, nos dá ânimo para poder, os dias que nós podermos estar a este lugar, para reunir juntos, sentar ao lado um do outro, para ouvir o Senhor e dedicar toda a nossa vida a Ti, ó Pai. Por isso te agradecemos. Abençoa esse pastor, as suas congregações, os irmãos que estão distantes acompanhando conosco, se alegrando conosco, porque a palavra ela causa alegria, ela causa arrepio, não de medo, mas de emoção. Sabemos que o Senhor, ó Pai, no meio do teu povo, o Senhor provoca tudo isto. Estamos aqui porque nós amamos ao Senhor, porque o Senhor primeiro nos amou e nos colocado em lugares celestiais, que é a tua palavra. Muito obrigado por isto, ó Pai. Ajude meus irmãos nesta hora. Muito obrigado pelo ano que o Senhor nos deu de vida. Temos alcançado mais este ano, e aqui estamos, e crendo que o Senhor tem algo para nós, para a tua noiva, como nós acabamos de ouvir, entrar na atmosfera da ressurreição. Muito obrigado, ó Pai, pela tua palavra falada nesta noite.
no nome de teu Filho Jesus Cristo. Perdoa nossas falhas, os nossos pecados, e nos ajuda, Pai, a aproximar de Ti cada dia mais. Enquanto vivemos nesta dimensão humana, viver para o Senhor. Muito obrigado. Abençoa o irmão que tem liderado os cânticos. Dá-lhe graça, Pai, e o ajude. É gostoso cantar com uma pessoa que sabe cantar, com pessoas que cantam simples. Muito obrigado por isso. Ajuda esses diáconos. Ó Pai, nós colocamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Leva-nos de volta aos nossos lares, guardado e protegido, debaixo das Tuas mãos santas de misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, abençoe o outro, e até a próxima, se Deus quiser. Amigos ouvintes, se você deseja entrar em contato conosco, você pode fazer por e-mail ou por carta. Então você pode fazer para Revelação Profética, Caixa Postal, número 12, CEP 07-910-970, Francisco Morato, São Paulo. Por e-mail você pode escrever para doutrinadamensagem@gmail.com ou radionif@hotmail.com. Estamos à sua disposição. Acesse nosso site na internet www.doutrinadamensagem. Nós estamos anunciando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Ouvintes amados, aqui estamos à disposição de vocês, levando a todos a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouvintes amados, estamos encerrando por hoje nossa programação de fé. Prometemos voltar amanhã neste mesmo horário, emissora, se o Senhor nos permitir. Entre em contato conosco, solicite literaturas gratuitas. Será enviada até você gratuitamente, se você fizer o seu pedido, escrevendo, mandando seu e-mail para cristoadoutrina@gmail.com. Entre em contato conosco. Deus os abençoe e até o próximo programa, se o Senhor nos permitir. Na cidade ou na